Fala pessoal, tudo bem? Hoje aqui estou num lugar diferente, estou com um cara que é quase uma celebridade e hoje o papo a gente vai falar sobre transplante capilar. Vocês podem ver inclusive que eu já sou um ótimo candidato. Baltazar, obrigado por ter aceitado o convite e eu vou começar te fazendo uma pergunta. Você sabe o que significa seu nome? Meu nome? É. Não sei exatamente não, eu sei que é o nome do meu avô. Meu avô chamava Baltazar e é um dos 3 reis magos, né? É um dos 3 reis magos. Aí eu fui dar uma procurada e descobri que Baltazar significa que Deus proteja o rei. Que Deus proteja o rei, é verdade. Eu não lembrava nesse momento aqui, mas a gente já tinha feito essa pesquisa previamente, mas não tinha fixado não. Ô Baltazar, e me fala uma coisa, por que você escolheu fazer medicina? Edson, a medicina ela sempre foi uma opção para mim, desde minha mãe fala que com 3 anos eu queria ser pediatra. Então, assim, depois que eu adquiri assim, a maturidade, né, ali na adolescência, de você entender a dificuldade que é se tornar médico pela concorrência, a exigência de você ter que estudar. Então, como eu já vinha com essa consciência, e quando eu adquiri a maturidade era uma coisa que já fazia parte, que eu já sempre falava, eu fiz aquilo ali valer, entendeu? Então, eu sempre fui um cara muito aplicado na escola, porque eu tinha essa maturidade que para eu entrar e eu chegar a ser médico um dia eu teria que, de fato, estudar muito e eu não poderia ser um aluno mediano. Cara, foi uma coisa da vida mesmo, assim, minha mãe fala mesmo, de fato, com 3 anos eu falava que eu queria ser pediatra e eu nunca optei por fazer outra profissão, assim. Quando eu fui fazer vestibular, eu não consegui passar de primeiro, até cogitei a possibilidade de fazer farmácia, mas aí eu passei no vestibular da UFMS, mas aí acabei desistindo e indo pro cursinho. Mas assim, não tem. E aí depois, um tempo, como eu falei, com a maturidade, eu fui fazendo esse projeto fazer de fato parte da minha vida e virou meu projeto de vida e graças a Deus a gente conseguiu concretizar. Que massa. E cara, você não é pediatra, né? Não sou pediatra. É dermatologista. Eu sou dermatologista. E me fala uma coisa, tinha lá 54, 55 especialidades médicas. Por que você foi parar na dermatologia? Bom, o que aconteceu? Quando eu terminei a faculdade, eu decidi fazer cirurgia geral, na verdade. E aí eu tive experiência de trabalhar 2 anos antes de entrar na residência. E eu já tive uma visão de que a cirurgia geral talvez não me daria uma qualidade de vida. Pensando em disponibilidade de tempo para a família, né, aquela rotina pesada de médico. E aí eu fiz uma análise meio geral das profissões. E aí eu achei que a dermatologia seria a especialidade que eu conseguiria conciliar mais, ter uma qualidade de vida, com uma profissão muito interessante, que você consegue, como as outras áreas da medicina também, transformar a vida dos pacientes, melhorar a autoestima, né? E daí a dermatologia ela foi meio que estratégico mesmo, assim, de tentar conciliar uma qualidade de vida com a profissão, entendeu? Nossa. E explica até para o pessoal entender, que tem muita gente que não sabe como que é essa parte da formação do médico. Cara, você, igual você falou, você fez lá o cursinho, fez o vestibular, às vezes não passou na primeira. Exato. Depois foi de novo, depois você entrou na faculdade, aí são 6 anos, e depois, o que acontece? Eu demorei 2 anos para passar no vestibular de medicina, né? Então eu terminei o colégio, fiquei mais 2 anos de cursinho, aí eu entrei na faculdade, fiquei 6 anos na faculdade, e aí eu fiz 1 ano de exército depois da faculdade, porque aqui no nosso estado tem essa regra de que todo médico ele deve prestar serviço, né, 1 ano para as Forças Armadas. E aí eu fiz 1 ano, aí eu comecei cirurgia geral, não me adaptei à rotina, desisti. Aí eu entrei no cursinho de novo para fazer residência, porque a quantidade de médicos que tem no Brasil é muito maior do que o número de vagas de residência médica. Então a concorrência é muito grande. Dermatologia hoje é das residências mais difíceis que tem para você acessar. É mais concorrido você entrar em medicina ou você entrar na residência? Em número de concorrente, o vestibular. Mas, assim, o nível dos candidatos para dermatologia é muito alto. É muito alto. Eu acho que eu fiz 92% da prova no concurso para residência. E aí eu fiquei mais 1 ano estudando, aí eu entrei em dermatologia. Então, assim, aí você termina a dermatologia, você precisa ainda passar pelo crivo de uma sociedade, né? Tem a prova de título, que, assim, é um nível muito alto também. Mas, graças a Deus, ali encerrou a minha saga de provas, porque
Pô, aquela pressão do vestibular, depois a pressão para passar na prova de residência e depois a pressão para passar na prova de título e você se tornar um dermatologista pela sociedade. Cara, a gente tá falando de quanto tempo até aí? Deu uns 6 10 anos, né? mais uns 10 anos. 10, 11. 11 anos. 11 anos. Então levou 11 anos, você falou, cara, agora eu sou dermatologista, agora eu vou... Fora a minha formação em capilar, porque daí foi mais 2 anos. Aí são mais 2 anos. Então você tá falando assim, com uns 13 anos, pelo menos, você fala, cara, agora eu vou atender... Vou abrir meu consultório. Vou abrir meu consultório. Foi exatamente isso. Porque daí eu terminei dermatologia, aí eu fiz 2 anos de capilar, tricologia médica e transplante, e aí depois eu voltei para Campo Grande para abrir o consultório. E o que te levou aí para essa área do transplante? Mais uma vez foi estratégico. Durante a residência eu conversava muito com meus preceptores. Eu e a Camila, a gente tinha um desejo muito grande de ficar em Campo Grande. E a minha visão é que eu não queria ser um dermatologista que oferecesse os mesmos serviços que a maioria estava oferecendo. Existia uma demanda muito grande do profissional para capilar. Tanto para a parte clínica quanto para a parte cirúrgica. Uhum. E aí no segundo ano de residência eu falei, não, eu vou fazer capilar. E aí no terceiro ano de residência eu já comecei a frequentar os congressos, só de cabelo. E aí depois que eu terminei a residência eu já consegui entrar numa pós. Mas foi assim, meio que estratégico mesmo. Legal. Pensando no mercado. Isso a gente está falando a clínica aqui, o Instituto Sanabria, que ele começou, foi em que ano? A gente abriu a clínica em 2018. A primeira clínica que a gente teve foi na Afonso Pena, né? Até eu lembro da Afonso Pena. Você foi lá? Foi. A gente fez o primeiro projeto, a primeira marca. Eu ainda estava em São Paulo quando a gente fez a primeira marca. Uhum. Né? A gente fez os briefing online. A UI fez a primeira identidade visual nossa. E aí, eu fiquei na Afonso Pena 2 anos, e aí abriu pandemia. Com a pandemia, o mercado estético ele deu um boom muito grande. Pra você também teve esse boom? Porque, cara, pra cirurgia plástica eu sei que foi um boom. Surreal. Pra dermatologia foi surreal. Pra pediatria foi o pior época da vida, né? Ainda bem que você não foi pediatra, viu? Foi impressionante, assim. Minha agenda que eu tava, sei lá, pra operar comigo na pandemia demorava uns 3 meses, 4 meses. Em 6 meses a agenda foi pra 1 ano. Caramba. De fila, né? Então, pra operar com a gente, demoraria 1 ano no meio da pandemia, assim. E aí foi nesse momento desse boom que eu falei, cara, tá na hora de eu expandir. E aí, menos de 3 anos da minha primeira clínica, a gente já projetou essa. E aí, no 4º ano da clínica, a gente abriu aqui. Foi no boom da pandemia, pela demanda, né? Pela demanda, pelo rendimento, pelo faturamento aumentando. Falei, cara, eu preciso de uma estrutura maior, eu preciso oferecer uma estrutura hospitalar para meus pacientes, uma experiência melhor, esse paciente ele precisa ser melhor atendido, porque a minha clínica lá tinha 110 metros quadrados, aqui a gente está com 600. Então, assim, a experiência que eu ofereço aqui nem se compara com a experiência que eu oferecia lá. Caramba, de 100 metros para 600 metros quadrados. E além do Baltazar, quem mais que tem na equipe hoje, aqui em dia? Hoje a gente setorizou a clínica, né? Aham. Então, a gente tem o setor clínico e o setor cirúrgico. Do setor cirúrgico, a gente está em 3 médicos e do setor clínico 2. Então, a gente é um total de 5 médicos hoje. Todos dermatologistas especializados em cabelo. A gente não oferece outro tipo de serviço aqui na clínica. Pelo cabelo, né? Porque hoje a gente trabalha também com sobrancelha e barba. Então, tem eu e o Pedro focado no transplante capilar e barba. E tem a doutora Amanda focada no transplante de sobrancelhas. Aí, cara, sobrancelha. E aí a gente tem o Dr. Marcelo e a doutora Jaqueline, que eles são focados no tratamento clínico, né? Então, aqueles pacientes que não têm indicação de cirurgia, mas precisam de tratamento, e eles acabam absorvendo também todos os pacientes que operaram para fazer manutenção e fazer tratamento pós. Nossa, legal. E me fala uma coisa, como é que funciona esse processo do transplante capilar? Dá para você explicar de uma forma simples assim? Claro, o transplante capilar, na verdade, é o quê? É uma redistribuição de cabelo. Você vai tirar o cabelo de uma área onde o paciente tem grande densidade, geralmente região lateral e posterior, e você vai transferir parte desse cabelo para a área onde o paciente não tem cabelo. Né? Você já fez transplante? Eu já fiz transplante. Eu fiz em 2022. Deu certo, viu? Deu certo. Deu certo. Graças a Deus. Fiz com a minha própria equipe, né? O Dr. Pedro foi o meu cirurgião e junto com o nosso time.
Legal. E tem diferença de técnica, Baltazar? Eu vi que tem, que eu fui, né? Fute. Existe isso ainda? Tem uma melhor? Existe o FUT, né? O FUT, ele é uma cirurgia que poucos médicos fazem ainda, porque o FUT, ele demanda uma incisão, um corte, né, no couro cabeludo. Então é uma cirurgia mais invasiva, né? Eu, particularmente, eu nunca fiz FUT. Eu, assim, quando eu entrei no ramo, o meu mentor, ele já me falou, ó, o FUT, ele vai acabar, nem adianta você aprender. E, de fato, foi isso que aconteceu. Não que acabou, existem alguns médicos que ainda fazem FUT, mas, assim, sei lá, de 100 procedimentos, 99 é FUI. Entendi. Né? E dentro do FUI, a gente tem algumas modalidades cirúrgicas, né? Então, tem a técnica convencional, que é a técnica raspada, e tem a técnica sem raspagem, que é a grande novidade aí do nosso grupo, que a gente faz o transplante sem raspar o couro cabeludo. Caramba! Isso começou quando, isso? Faz uns 2 anos já, que eu comecei de fato a treinar. A gente ficou 1 ano treinando, fazendo pequenos casos maiores a gente fazia em 2 dias, e hoje a gente está fazendo sessões interessantes. E todo mundo pode fazer essa técnica de sem raspar ou é só para alguns pacientes? São alguns casos. Alguns casos. Então, assim, são pacientes que têm uma calvície mais restrita, que não têm uma demanda tão grande de folículos. São os pacientes hoje candidatos ao FUI, sem raspagem. E, Baltazar, me fala uma coisa. Esse negócio, já ouviu falar desse negócio do pessoal ir para a Turquia fazer transplante? Exato. Vou te fazer uma pergunta. Ir para a Turquia fazer transplante é igual ir para a Bolívia fazer cirurgia plástica? Perfeito. Ou para o Paraguai, né? Ou para o Paraguai. A demanda da Turquia, ela é puramente econômica, né? Pelo custo. Então, hoje não, né? Nos últimos anos, a procura pelos transplantes na Turquia, como a gente tinha uma gama de profissionais muito restrita no Brasil, de maneira tradicional, o transplante do Brasil sempre foi muito caro, porque tinham poucos profissionais fazendo. Com o aumento do número de profissionais, o transplante ele ficou mais acessível, né? Mas nessa fase que ele era muito caro, o profissional acabava recorrendo ao exterior, né? E a Turquia era um dos destinos, porque eles fazem pacotes para o cara ir lá fazer turismo. Enfim, tem toda uma experiência que eles oferecem pro paciente. Mas hoje, com o crescimento até das próprias empresas no Brasil, com o aumento do dólar, eu tenho ouvido cada vez falar menos em Turquia. Em brasileiros indo para a Turquia, né? Uhum. Mas a Turquia ainda é um polo muito importante a nível mundial. Se a gente for falar de técnica, de tecnologia, de resultado, o Brasil é melhor que a Turquia? É igual? Ou depende no final do médico, do profissional? É o médico, a equipe. A equipe. É isso que vai definir, né? Obviamente, quando você está falando de um procedimento muito barato, a gente sempre tem que dar uma desconfiada, né? Justo. Exatamente. Então, assim, tanto no Brasil quanto no exterior. Mas, assim, se você for procurar grandes clínicas renomadas na Turquia, muitas vezes o transplante lá é bem mais caro do que no Brasil, né? A gente está falando de clínicas, a gente chama de submundo, assim, sabe? Dentro do back aí do transplante capilar. Então, existem diversos relatos, assim, na Turquia é uma produção em série, são 10, 15 pacientes operados ao mesmo tempo, sabe? Existem muitas, enfim, não sei nem se é verdade. É um negócio meio dark, assim. Meio submundo, assim, sabe? É um negócio... Eu não vejo lá, eles não encaram como um procedimento cirúrgico, não existe planejamento. Eu tive a oportunidade de ir para a Turquia 2 anos atrás, fui dar aula num congresso lá, internacional, e aí eu falei, cara, eu quero conhecer essas clínicas, né? Tão baratas, como que acontece? Aí eu procurei um guia turístico, falei, eu quero numa clínica, dessas assim, desses perfil. Aí ele me levou. E assim, cara, sem planejamento nenhum, eu nunca esqueço, assim, eu acompanhei a cirurgia de um cara de 16 anos, uma paciente super jovem. Eu jamais operaria aquele cara, sabe? Porque ele estava num momento que ele não precisava de cirurgia, ele poderia simplesmente fazer um tratamento clínico. Entendeu? Então, assim,
não tem muita... É tipo você ir comprar um pedaço de carne no mercado. Ó, tô indo lá fazer um transplante, entendeu? Não existe uma segurança, os pacientes não fazem nenhum tipo de exame, você não tem nenhum acompanhamento no pós-operatório. Você foi, operou, Foi, voltou, meu fez, amigo, um abraço. Azar. E você falou até um negócio, né? Falou um paciente de 16 anos. Tem idade, cara, para fazer transplante capilar? Não existe uma idade, Ah, mas existem algumas tendências e eu já fiz cirurgia, por exemplo, em paciente de 17 anos. foi o paciente mais novo que você já Mais fez novo. transplante? Só que eu tratava esse cara desde os 14. Ah, tá. Você entendeu? Então eu tratava desde os 14 e os tratamentos disponíveis não foram suficientes para devolver para ele uma cobertura ideal que desse qualidade de vida. Ele é um paciente que já tinha um quadro de depressão em decorrência da calvície, ele tinha uma qualidade de vida ruim, né? A família sofria muito e depois de conversar com a família, né, como eu te falei, foram 3 anos até a gente chegar no momento da cirurgia dele. A gente optou por operar, mas a regra não é essa. A regra é não operar paciente jovem. A regra geral, vai ter as exceções, né? Certo. Como esse paciente de 17 anos que a gente operou. Mas, como eu te falei, ele é um paciente meu desde os 13, 14. Teve um momento que a gente não tinha o que fazer. O menino meio que depressivo, não queria entrar na faculdade, não ia pro shopping, não desenvolvia, né, paquera, amizade, namoro. E a única maneira que a gente viu, de fato, para resolver os outros problemas dele era com transplante. E a gente já tinha tentado de tudo, né? Mas com absoluta certeza, nunca você vai chegar com um paciente de 17 anos e já planejar uma cirurgia de forma imediata, entendeu? Na média, os pacientes que você atende aqui têm quantos 40, anos? 45. 40, 45. E qual que foi o paciente mais velho que você já... Eu já operei um de 83. 83. Seu Eurico. Seu Eurico. Mas é um cara de 83, tinha uma alma de 30, assim, um estilo de vida de 30. O cara fazia pula de asa delta, sabe? Sério? Negócio assim, meio... Vai pra Machu Picchu, assim, entendeu? Eu quero chegar, você sabe que eu tenho uma meta, né? A minha meta é viver até os 100 com saúde ou morrer tentando. Mas o seu Eurico tem 83, mas ele é mais jovem que eu. Que massa. De mentalidade, de físico, sabe? Bom, e você falou um negócio que me chamou a atenção. Quando a gente fala do transplante, a gente está falando muito de autoestima. Esse paciente que você falou especificamente estava no caso de depressão. Depois dos transplantes, você acha que isso ajudou, fez diferença, Completamente. mudou? Completamente. A pessoa, ela se transforma. Obviamente que depende muito do paciente, cada um encara a calvície de uma forma. A minha amostra, ela é completamente viciada, porque todo mundo que me procura é porque se incomoda, né? Existem os carecas que, tipo, não estão nem aí. Mas, assim, o que eu vejo da calvície para os pacientes que se incomodam? O paciente, ele tem ali uma segurança menor, a confiança dele, ela não é plena, ele tem uma autoestima comprometida, né? E na hora que ele faz o transplante, as coisas, elas mudam. É um cara que chega muitas vezes no consultório, às vezes de 20, 19 anos, acompanhado da mãe, 25 anos, com aspecto depressivo, triste, e depois de um ano o cara... eu tô lembrando exatamente do Daniel, que é um outro paciente meu também, que eu vi uma mudança de vida muito grande. E depois de um ano, ele chega sozinho, olhando para cima, cumprimentando todo mundo, e a primeira visita dele era um cara olhando para baixo, não conhecia, não conversava com ninguém. Então a transformação é muito grande. Tem a questão da autoestima, né? E hoje, o que eu observo? A aparência, ela vende muito, né? A forma como você se porta, né? Como você é visto, faz você vender mais. E hoje tudo é venda, né? Todos os profissionais, de alguma maneira, tá vendendo alguma coisa. Eu concordo com você. Você sabe que... Vou te dar um exemplo. Eu falo que falar de 10 anos atrás, quando a gente falava em marketing para médicos, era um negócio meio tabu. Total. Né? Hoje em dia, acho que todo mundo já entende que é necessário, que precisa, que você tem que se posicionar, É essencial, tem que aparecer. Eu acho que o próximo tabu que a gente tem agora para romper é falar de vendas para médicos. Muitos médicos têm receio ainda, né, cara? Falar venda. Pô. E no final é isso que você falou, né? A venda é uma comunicação. É o como médico, você... cara, ele vende, ele precisa
né, obviamente que tem a questão da profissão, né, do sacerdócio ali, de você ajudar o próximo, enfim, de alguma maneira você tirar a dor do paciente, mas no fundo, lá, se você for analisar de maneira racional, você estuda 6 anos para você fazer uma consulta, fazer o tratamento e devolver o alívio para o paciente. Da mesma maneira que um arquiteto, um engenheiro estuda 5, 6 anos para fazer um projeto e vender esse projeto, você estuda 6 anos para vender uma consulta, vender um diagnóstico, vender um tratamento. Então, o médico ele precisa adquirir essa consciência, porque o que a gente tem é um produto que tem que ser vendido, né? Eu acho que é adquirir essa consciência e talvez tirar um pouco o preconceito. O preconceito. Né? Precisa, sim, porque é merecimento, não é merecimento, mas é justo. O nosso produto é esse. Sim. E se eu não vender meu produto, como que eu vou sobreviver? Como que eu vou pagar as contas da minha casa, da minha família? Né? Como que eu vou sustentar meus filhos? Não tem como. Então a gente tem um produto que tem que ser vendido. E hoje eu vejo que venda, independente de ser médico, enfim, qualquer venda, é comunicação, E é curioso que a gente entrou nisso porque você começou a falar que o transplante ajuda nesse posicionamento, na imagem que as pessoas passam. Cara, tem alguma profissão que te procura mais aqui, assim? Eu lembro que uma vez você me falou muito de corretor de imóveis. Corretor de imóveis, mas assim, na verdade não tem uma profissão específica. O que eu posso te falar é que empresários, todo mundo acaba sendo um empresário, né? Mas assim, os empresários eles procuram muito, e muito médico, advogado, dentista, porque muitos profissionais procuram ainda por autoestima, né? Mas a gente tem muita gente que recorre hoje pela aparência, não pensando na autoestima, mas na venda. Profissional, na imagem. Isso tem bastante. Massa. Estou operando um advogado hoje que basicamente é isso. Né? Ele quer se posicionar melhor. E hoje, a venda, basicamente, ela depende de exposição tua a redes sociais, né? As redes sociais. Então, a imagem, ela tem uma importância muito grande. Então, o cara tá se olhando o tempo todo no celular. O cara tá se olhando e as pessoas estão olhando ele também. Estão olhando ele, entendeu? Então, assim, a imagem, né, o cabelo, e aí não é só o cabelo, são os dentes, né? Tem o cabelo, a sobrancelha, a barba, o bigode, os dentes. Existe um boom muito grande hoje das lentes de contato para dentes, né? A roupa. Então, tudo isso vende. Então, a imagem hoje, ela tem uma importância maior do que um tempo atrás. Esses dias, qual foi a situação? Eu não lembro agora, mas eu conversei com a Camila. A gente foi conhecer algum serviço e a pessoa ela não estava bem vestida. Não estava com uma aparência muito de venda. E eu não botei fé. Eu falei, Camila, isso aí não vai dar em nada não. Putz, quem que foi? Eu não tô lembrando agora qual foi a situação. Então, a aparência, a imagem é fundamental hoje para você fechar negócio, para você vender mais, para você se posicionar bem no mercado, para você se posicionar nas redes sociais, para você passar autoridade. É fundamental. Cara, e esse é engraçado, né? Porque eu lembro uma vez que estava com a Carol, minha esposa, a gente chegou, acho que foi numa ótica, aqui na Afonso Pena, ela queria ver um óculos. Só, cara, a gente, sei lá, tinha saído da casa da mãe dela, eu tava tipo de camiseta, short, chinela, assim. Cara, eu entrei e eu só entrei na ótica, assim, sabe? Tive zero atenção. Ninguém te deu atendimento. Ninguém me deu atendimento, só porque eu tava, assim, mal arrumado, sabe? E... Esse cara não tem perfil que vai comprar. Não tem perfil, esse cara não vai comprar nada. Ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro, não vai comprar, vai só tomar meu tempo. E é isso, cara, no final é a percepção, né? É como você tá, de uma maneira ou outra, a gente sempre tá sendo... A gente se vê e os outros veem a gente também. Ô Baltazar, mas falando do transplante de novo, cara, vou fazer uma pergunta. É verdade que o fio do transplante nunca cai? É uma verdade relativa? Uma verdade relativa? Explica isso aí. A gente tem 2 áreas do couro cabeludo, né? Tem uma área potencialmente doente, né? Essa área, ela vai depender da tua genética, né? Então tem paciente que ele só vai ter uma calvície só nas entradas,
tem paciente que vai ter calvície só na região de trás e tem paciente que vai ter calvície em tudo. A área que vai ter calvície é definida geneticamente. Tá. Teoricamente, os fios da área que você vai ter calvície são fios doentes. E a Certo. tendência é esses fios caírem e atrofiarem e morrerem. E tem uma outra região, que é a área que a gente chama de doadora, que é essa região lateral e de trás. Teoricamente, essa área ela não tem genética de calvície. Então, E os cabelos esses cabelos da daqui cirurgia normalmente não caem. normalmente não caem. E os cabelos da cirurgia são retirados dessa área. Então, teoricamente, os fios, eles não são potencialmente doentes. Então, esses fios implantados, a tendência é não cair. Mas, assim, existem algumas exceções. Então, tem pacientes que vai ter uma calvície difusa, que vai pegar, inclusive, essa área. Existe essa doença, né? É raro, mas existe. Existe uma situação, por exemplo, você fez uma cirurgia agora e a gente observa que a tua área doadora, ela tá numa altura aqui. Mas você é um cara jovem ainda, de 30 anos. Com 50, na verdade, a tua calvície ia pegar um pouco mais para baixo. E você tirou o cabelo daquela área, entendeu? Entendi. Então pode ser que você tirou um cabelo doente, que na verdade um dia vai cair. Você entendeu? É uma Entendi. verdade meio relativa. Teoricamente, se você tirar de uma área segura, que de fato não tenha calvície, de fato a tendência desse cabelo não cair mais. Aí é onde entra um especialista igual você. Exato. E quando a gente fala de transplante, a gente está falando normalmente, se transplanta quantos fios, quantos mil fios assim por vez? Tem um limite, não tem? Existe um limite, né? Até por uma questão, tem várias variantes que vai definir um limite. Então a técnica que você vai utilizar, por exemplo, a sem raspagem, a gente não ultrapassa números de 5.000 folículos. A técnica raspada, a gente já fez sessão de 8.400, por exemplo. Tem muitas variantes, mas o caso às vezes é bom, então o cabelo sai mais rápido, você implanta mais rápido. O caso é ruim, demora mais para tirar, demora mais para colocar. O tipo de técnica que você vai utilizar, né? O tamanho da área que esse paciente, às vezes o paciente não tem área doadora, ele tem pouco cabelo para ser retirado, né? Então existem algumas variantes aí que vai limitar. Na clínica a gente tem o hábito de fazer sessões bem grandes aí de 7.000, 7.500 folículos. Nossa média numa cirurgia convencional, né? E me fala uma coisa, quais são os principais mitos que você escuta sobre transplante capilar? O maior mito de todos, e a gente vê que os pacientes se frustram muito, é o quê? Que o transplante capilar é para sempre. E aí, isso também é uma verdade relativa. Porque, teoricamente, os cabelos da cirurgia não caem mais. O problema é que o resultado da cirurgia, ele é uma somatória do cabelo que o paciente tem naquela área mais o transplantado. Então, aquela cobertura que você adquiriu depois do transplante, ele tem cabelos da cirurgia, mas eles também têm cabelos que ainda não caíram, né? E muitas vezes o paciente, ele gera essa confusão, tanto do paciente quanto do profissional que operou, e às vezes não orienta bem, e o paciente, ele meio que não trata mais, ele acha que já está curado e resolvido. O problema é que ele vai perder aqueles cabelos que não é da cirurgia, consequentemente ele perde o resultado, né? Então o transplante capilar não é para sempre, a gente precisa fazer manutenção, precisa tratar, precisa acompanhar, para a gente não perder o resultado. Por isso que não dá para ir para a Turquia. Um dos motivos é esse. E quando a gente fala de transplante, a gente fala muito de homem. Tem transplante para mulher também? Tem, né? A principal indicação do transplante capilar vai ser a calvície, né? Então, hoje a gente tem uma estatística que até 70% dos homens vai ter um grau de calvície em algum momento da vida. Essa estatística, ela vai acometer as mulheres em até 40%. Tá? Então, mulheres que têm calvície também tem indicação de transplante. E aí existem outras indicações. Então, às vezes a mulher nasceu com uma testa muito longa. Você faz transplante para reduzir a testa. Sobrancelha, como eu te falei, que a gente pode fazer em homens também. Enfim, tem outras indicações menos clássicas, né? Indicação clássica mais tradicional é a que a gente mais faz, calvície. Tá. Cara, e quando a gente fala da cirurgia, como que é esse pós-operatório? Sei lá, vim aqui, fiz o transplante, como que é depois? Já posso trabalhar? Posso voltar para as atividades? Vai depender muito do que esse paciente faz no dia a dia, né? Num geral, a cirurgia de transplante ela não vai limitar esse paciente a fazer nada no pós. A gente só contraindica atividade física, então esforço físico e exposição ao sol na primeira semana. Só isso? E aí, talvez, a maior queixa dos pacientes no pós-operatório é dormir. Por quê? Porque você não pode encostar a área implantada no travesseiro. Então, a massacrante maioria das vezes, o paciente ele tem que dormir de barriga para cima. Assim.
Eu tô tranquilo, eu durmo de barriga pra cima mesmo, então Então tá você tudo. tá de boa. Mas a maioria das pessoas não dorme de barriga para cima. Todo mundo quase dorme de lado ou de bruço. Hum. Então os pacientes sofrem muito. Tem essa questão da posição de dormir e tem a questão também da insegurança, do medo de você virar e bater o cabelo e aí às vezes o paciente não consegue relaxar para dormir também, Hum. né? Tem esse complicador também. Mas a maior queixa dos pacientes, a maior dificuldade aí, sei lá, de 10 pacientes, 7 a queixa é dormir. Então, assim, vim aqui, fiz um transplante, uma semana, volta às atividades normais, assim. Atividade física, né? Atividade física. Porque assim, o trabalho, se o seu trabalho você não faz esforço físico, se você não fica no sol, se você não traumatiza, não bate a cabeça, se você não usa capacete, é um trabalho que você pode fazer. Não tem contraindicação. Eu já tive, quando eu fiz meu transplante, eu operei no sábado, dia 9 de abril, no dia 11 eu estava na clínica trabalhando. Então, assim, eu já tive paciente que operou sexta, um ortopedista, e sábado foi para o hospital para operar. Já tive, já, entendeu? Então, assim, a gente não tem grandes restrições na cirurgia. É uma cirurgia muito Nossa. tranquila. O meu grupo hoje aqui da clínica, a nossa equipe, a gente trabalha com médico anestesista. Então, nossos pacientes fazem a cirurgia dormindo. Os pacientes não têm dor. Então, é uma cirurgia muito confortável. Além disso, eu também tenho um cardiologista na equipe que ele conhece todos os processos da cirurgia, todas as medicações anestésicas. Então, todos os nossos pacientes passam por uma avaliação de um cardiologista especializado que tem conhecimento da cirurgia. Então a gente opera nossos pacientes com segurança também, tá? Então assim, é muito tranquilo. E quando a gente fala do resultado final, quanto tempo que o paciente normalmente pode esperar? Ó, fiz o transplante e agora? O paciente já com 9 meses, quando o transplante é mais região frontal, esse paciente já tem um resultado bem interessante. Mas o resultado final mesmo, pensando aí em região mid-scalp e vértex, é 18 meses. 18 meses. Entendi. E quando fez o transplante, que cuidado que tem que ter? Você falou primeiro assim aquela questão do dormir nessa primeira semana e depois? Alguns cuidados locais ali, não bater a cabeça, não usar capacete, não usar boné na primeira semana, não tomar sol. Depois de uma semana é uma vida normal, Uhum. né? Até porque ele já pode voltar para atividade física. A única restrição depois de uma semana vai estar relacionado a não poder mergulhar ainda, né? Não pode tomar sol muito tempo. Mas assim, com uma semana depois da cirurgia, o paciente, ele, dependendo da função, né, do trabalho dele, ele praticamente tem uma vida normal. E tem um tratamento ao longo um acompanhamento que vocês fazem também ao longo do resto da vida do paciente, né? Exato. Então a gente tem duas estratégias na clínica. Existem alguns pacientes, né, quem opera com a gente, ele vem com uma frequência maior na clínica, ele vem a cada 2 meses, porque daí a gente está junto com o paciente em cada etapa da cirurgia, né? E depois disso o paciente ele faz uma consulta pelo menos uma vez por ano, porque a gente não pode deixar progredir a calvície. Entendi. Né? E aí os tratamentos, o acompanhamento, as medicações são fundamentais. Ô, Baltazar, e o que você vê, cara, que está tendo tipo de inovação? O que você vê pro futuro da parte do transplante capilar? A gente tem aí umas tecnologias novas para fazer planejamento do transplante, mas com certeza a grande inovação, que ainda hoje tem muito a desejar, né? Tá tendo muito estudo ainda, é a terapia regenerativa, que é o quê? É você encontrar uma forma de encontrar células-tronco no organismo, injetar essas células-tronco no couro cabeludo e essas células produzirem cabelo. Caramba! Essa talvez é a maior promessa e a gente vê muitas tentativas hoje, mas são tentativas muito frustrantes. E aí eu quero deixar um alerta, porque a indústria, ela quer se aproveitar de todos os momentos e o foco da indústria é ganhar dinheiro. Vai ter resultado ou não é muito importante. Então a gente tem muitas opções no mercado hoje de terapias regenerativas com promessas milagrosas, que elas não são verídicas, tá? Então existem tratamentos assim, não aqui em Campo Grande, porque não é um público aqui tão forte, mas em São Paulo eu conheço pessoas que cobram tipo 30 mil reais para fazer um tratamento inovador que não melhora nada, né? Muitas vezes as clínicas vão pagar um influencer, pagar alguém do Instagram para falar que está fazendo tal tratamento com resultado, mas não é uma verdade, entendeu? Então
As terapias regenerativas, elas são uma promessa sim, mas ainda precisa ser muito estudado. A gente precisa tomar muito cuidado, porque é super frequente. O paciente ele chega na clínica, eu quero esse tratamento, que tá super na moda aí, né? Tratamento X. Ele viu no Instagram, e eu tenho disponível porque tem paciente que, não que eu acredite nesse tratamento, muito. Ele tem uma resposta intermediária, são poucos casos que você vai indicar, mas o paciente às vezes ele chega, não, eu quero fazer esse tratamento porque a resposta dele é muito boa e eu vi no Instagram. E não é bem assim, entendeu? São tratamentos caros, assim, você vai pagar 2, 3 mil reais numa sessão. E com respostas pobres, assim. Então, os pacientes, eles precisam tomar muito cuidado com o que a gente vê de promessa na internet, porque, infelizmente, a indústria, ela não está muito preocupada se o paciente vai ter resultado ou não. Entendi. E se você... Vou fazer uma pergunta agora curiosa, diferente para você. Se você pudesse escolher um famoso para você fazer um transplante, quem que seria? E por quê? Um famoso? Eu faria um transplante capilar. Eu acho que eu faria no Neymar, se ele tivesse uma indicação maior, né? Ele tem umas entradas, mas não é nada absurdo. Eu faria em algum jogador de futebol. Algum jogador de futebol. Famoso, Porque, de forma estratégica também. Porque o público é masculino, né? De 10 pacientes que eu opero, 9 são homens. Caramba. Então acho que se eu pegar um jogador de futebol famoso para operar, acredito que eu vou conseguir aumentar o meu volume de clientes muito rápido. Então, se você é jogador de futebol famoso, tá vendo esse vídeo aqui, só entra em contato com o Baltazar. Exatamente. A sua hora chegou. Estou à disposição. E quem foi o cara mais famoso, assim, que você já fez transplante? A gente fez transplante, que foi uma virada de chave na clínica no David Brasil. No David Brasil. Ah, eu lembro disso aí, cara. Lembra? Lembro. O David Brasil tem um amigo, que eu acho que ele nem mora mais aqui em Campo Grande, que eu fiz a cirurgia nele, e ficou um resultado fantástico. E aí ele teve interesse e ele veio para Campo Grande operar comigo. Que legal. Isso foi legal, assim, em termos de posicionamento para você. Massa. Posicionamento, foi muito... Teve, assim, uma repercussão nacional. Legal. E como que é quando o pessoal te encontra na rua? Cara, que você fez o transplante e depois de 1 ano, 18 meses, ele encontra você assim? É muito bacana, né? Porque os pacientes, eu opero muita gente do meu condomínio, né? Então, assim, eu vivo isso constantemente. Hoje cedo eu até estava na academia lá, e o paciente, eu tô indo hoje lá na clínica e tal. Então você cria uma relação, você vê a mudança de vida do paciente, né? O paciente, ele tem uma transformação, né? Então é muito satisfatório você encontrar esses pacientes com cabelo, com uma nova imagem, com uma conduta no dia a dia. É muito compensatório esse ramo capilar. Muito compensatório. Já teve algum pedido inusitado de algum paciente, assim? Já. Pedido mais inusitado, a gente teve um paciente que já pediu para a gente implantar pelos no peito, e a gente já teve paciente mulher que pediu para implantar na região da virilha. Deu certo? A gente fez do paciente homem, da mulher a gente não fez. Ela só veio, fez uma consulta e não executou a cirurgia. Mas do homem deu super certo. Nossa, legal, pô. Volumizou a região do peito, ele não tinha nada. Enfim, aí a gente implantou pelo no peito. Acho que foi o mais diferente. Tem um outro pedido que eu sei que é inusitado também, que seus pacientes fazem. Eles pedem para sair nos seus outdoors aí. Tem bastante paciente. Até tem um cara que eu apareci semana passada, acabei de encontrar a tia dele, ele falou assim, o fulano tá preparando um depoimento, ele quer chegar aí para dar depoimento. Que legal, cara. E deixa eu perguntar uma coisa, você acha que o pessoal ainda tem preconceito em relação à calvície, assim, a sociedade no geral, ou não? Eu acho que tem, né? Porque assim, o cara que ele tem calvície, se for uma calvície evidente, primeiro que ele acaba virando piada no círculo de amigos, né? O careca. Então, assim, bunda de macaco. Aeroporto de mosquito. Aeroporto de mosquito, tem muita piadinha. Então existe sim um preconceito, nem sei se é preconceito, na verdade. Mas o bullying. Tem o bullying com o careca, com certeza. O careca é o ponto de encontro, tá vendo aquele careca ali, né? O ponto de referência. Então, mas não só com relação à calvície, né? Como o cara que é gordinho, o outro que é muito magro. E características físicas, elas acabam, quando ela destoa do padrão, acaba sempre virando motivo de bullying, né? Não só a calvície. Entendi.
E agora eu vou fazer uma outra pergunta, cara. Como é que eu faço para não precisar vir aqui? Para não precisar fazer transplante capilar? Não tem essa possibilidade. Por quê? Se você tá num momento... Você não vai precisar vir aqui se você não tiver calvície. Se você não tiver queda de cabelo. Não tem sentido você vir na minha clínica. Mas se você tiver uma calvície inicial, que você ainda não é um cara careca, se você tiver uma queda de cabelo acima do normal, esse é o momento que você tem que vir na clínica. Por quê? Na hora que a gente faz um diagnóstico muito precoce, inicial, a gente consegue estabelecer tratamentos que vai impedir a progressão da calvície, consequentemente você não vai precisar de transplante. Então, se você não quer fazer um transplante, mas você tem calvície ou está vendo uma queda de cabelo, você tem que vir justamente para prevenir um dia a necessidade de realizar a cirurgia. O que o cara tem que ficar de olho assim, então? Queda de cabelo. Queda de cabelo. Ah, tá vendo muito fio. Pô, eu deito e fica fio no travesseiro, pela casa, na hora do banho, sai muito fio na mão. Então isso aí já é um alerta, né? Ninguém vai ficar careca se não cair cabelo. Não vai. A principal queixa da calvície masculina é queda excessiva. Nossa. E que conselho que você pode dar para quem está pensando em fazer transplante capilar? Conselho, pesquise e principalmente pesquisar bem o profissional que você vai fazer, mas talvez a maior pesquisa seja você não definir o profissional pelo preço, porque muitas vezes a gente vê muitas opções no Instagram e aí você cria uma média de preço na tua cabeça e aí você vai vir aqui na minha clínica com essa estrutura, com o suporte que eu dou, com os profissionais que tem, com a experiência que a gente tem, né, entregando tudo que a gente entrega e, cara, não tem como ser, muitas vezes, nem de perto o preço do que a gente encontra no Instagram, entendeu? E muitas vezes isso vai custar mais caro para o paciente, porque ele vai ter que reoperar. Então, pesquisa bem o profissional, o médico é o profissional escolhido para, né, e capacitado para conduzir aí, executar a cirurgia do transplante capilar. Então, tomar muito cuidado, né? É um procedimento cirúrgico, médico. Precisa não pode ser feito por enfermeiro, farmacêutico, nenhum outro profissional. E ambiente hospitalar, segurança, é um procedimento de 8 a 10 horas que você utiliza muito anestesia. Isso traz riscos de complicações. É um procedimento longo. Muitas vezes o paciente pode ter alguma doença prévia e na hora do transplante você pode ter alguma complicação dessa doença, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Mesmo você fazendo tudo certo, a gente tem complicações, né? Mesmo a gente fazendo assim, tendo um protocolo perfeito, porque as complicações elas são estatísticas, né? Obviamente que quando você vai procurar um profissional em uma clínica, você vai ter um investimento muito maior por trás e o custo não tem como ser igual, né? Mas isso, Baltazar, quando a gente fala de preço, valor... Não é só no transplante, é em todas as áreas. Em todas as áreas, cara. Mas isso vem muito com a maturidade. A maturidade vem quando você quebra a cara algumas vezes. Sabe, quando você contrata alguém muito barato, quando você compra alguma coisa muito barata, você começa a perceber que não dá certo, não se paga no final, né? Às vezes um investimento um pouco maior te dá uma segurança, te dá uma tranquilidade, cara, que... E outra, se tem algum serviço que é muito bom e ele tá muito barato, você pode ter certeza, né, perante, obviamente, a média do mercado daquele produto. O profissional que está oferecendo esse serviço muito barato, ele fez cálculo errado, entendeu? Ele está tendo prejuízo na venda desse produto dele. Porque qualidade, segurança, infelizmente isso agrega valor, né? Agrega valor não, agrega custo. Ô Baltazar, já pra gente ir pro finalzinho aqui, como é que o pessoal faz para te encontrar? Bom, a gente tem, né, rede social, tem Instagram, tem site, clinicasanabra.com.br, tem o telefone fixo 3204-3445. Então tem várias formas de você chegar no nosso time aí, né? Massa. Cara, uma pergunta assim pro finalzinho. Eu sempre falo o seguinte, essa aqui eu tive que anotar, porque é uma conta, tá? Pra gente terminar aqui, o Google, ele é o site que ele é mais visitado no mundo. Tá? É a maior fonte de pesquisa, né? Ele tem 3,5 bilhões de pesquisas diariamente. Aí se você vai fazendo a conta, isso dá 40 mil pesquisas por segundo. Caralho. Se a gente pudesse trocar aquela logo do Google lá, durante 1 minuto, que mensagem que você colocaria lá?
sobre qualquer coisa. Pode ser sobre transplante, sobre sua vida, sobre o que você quiser. Não existe sucesso profissional que valha o fracasso de uma família. Cara. Acho que essa é uma frase que me marcou. Enfim, eu sou um cara muito focado no trabalho, eu quero sempre estar inovando, e muitas vezes você pesa um pouco a mão, né, no trabalho e vai deixando algumas coisas que às vezes são mais importantes de lado. Então, eu acho que tem que ser tudo no equilíbrio. Massa. E o que transformou o Baltazar, que era um anônimo, em um dos maiores especialistas em transplante capilar do Brasil? A minha constante busca pela inovação, eu acho que é um fator, e a gente sempre pensar na entrega do melhor resultado possível para o paciente. Então, o nosso foco nunca foi lucro. Não vou ser hipócrita de falar que a gente, né, não pensa em lucro. Obviamente que a gente pensa. Mas, assim, a gente sempre focou muito na experiência do paciente e na entrega de resultado. Esse sempre foi o nosso centro, assim. Legal. Você é um cara que você entendeu o jogo do marketing, vamos falar assim. Que conselho que você pode dar para o médico que ainda não se posiciona, não faz nada de marketing, que... Cara, sem posicionamento, sem marketing, sem carreira. Sem paciente. Tá? Sem pacientes. Não tem como. Com essa nossa nova fase, nossa nova era aí de rede social, se você não estiver presente, se você não estiver se posicionando, você não se sustenta, cara. Não se sustenta. Tanto que a gente tem profissionais com 2 anos de carreira com um sucesso muito maior do que cara com 40, 50, que tem nome, entendeu? Tá com um consultório muito mais cheio. E acho que uma outra frase importante é a gente ter a consciência de que, na verdade, a gente é vendedor, né? A gente está vendendo o tempo todo. A gente vende consulta, a gente vende procedimento. Tem que ter o equilíbrio, obviamente, não é... Vende uma aparência também. Vende aparência. Então, você que é médico cardiologista, você tem um produto, teu produto é uma consulta, entendeu? Você precisa ter essa consciência e você tem que se posicionar dessa forma. Senão, vai faltar o sustento para seus filhos, para sua família. Nossa. É mais fácil gravar vídeo assim? Bem mais, né? Tá bom. Com certeza. Cara, valeu. Obrigado pelo papo. Valeu. Legal pra caramba. Obrigado, Alice. Obrigadão. Gente, é isso. Um abração pra vocês. Até mais. Um abraço.